Oi, pessoal! Hoje eu vou entrevistar a minha querida colega, doutora Giovanna Cambroni, advogada e especialista em direito de família, em direito civil, em direitos humanos, ativista de direitos humanos, e eu gostaria muito que você se apresentasse. Para mim, assim, eu fico emocionada em poder conversar com você sobre um assunto, né? Hoje vamos falar sobre a questão dos direitos dos LGBTs e nada melhor do que você, né, advogada. Mulher transexual ou mulher trans. Advogada, mulher trans, vencedora, batalhadora, que chegou aonde chegou porque tem uma história linda de vida que merece aqui ser contada para todos vocês. Fala um pouquinho sobre a sua história, que é uma história que merece ser falada. E aqui nesse canal você vai ter todo o seu espaço para você poder falar sobre essa questão muito interessante. Obrigada mesmo. Bom, meu nome é Giovanna Cambroni, sou advogada, sou uma mulher trans e é isso. Não sei o que eu ia acrescentar da minha história, né? O que eu ia abrir da minha história para vocês. Sou mineira do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Unaí. Me mudei para o Rio de Janeiro há 10 anos, 9 anos. 9 anos já. E desde então atuo como advogada aqui. Minha transição se deu durante a faculdade de Direito. Então, eu já estava com 30 anos quando eu transicionei. Nesse momento, eu tive coragem de assumir essa identidade, passar pelo processo de transição de gênero, que era um processo que durante a vida toda eu tive muito medo de fazê-lo. E você sofreu muito preconceito na sua infância? Sim. Não só preconceito, como o desconhecido, né? Na infância, eu costumo dizer que a gente identifica que a gente é trans quando a gente começa a ouvir não, né? Porque pro menino cisgênero, pra menina cisgênero, né? Que cisgênero é aquela pessoa que tem a identidade de gênero condizente com o sexo biológico, né? O comportamento que ele adotar, de acordo com a sua identidade, vai ser tido como natural. Vai ser tido como correto, certo, que está de acordo com a sua natureza. Para nós, pessoas trans, quando nós temos algum comportamento que é desviante daquele papel de gênero que é dado pela gente para a sociedade… Por exemplo? Um menino querer brincar de boneca. Né? Ou a menina futebol querer jogar coisa futebol. De menino. Isso, esses papéis de gênero que é atribuído, né? Quando a gente é uma pessoa trans e a gente quer expressar a nossa identidade de gênero de acordo com aquilo com o qual a gente se identifica, a gente começa a ouvir não, né? Principalmente da família, Principalmente da família. Quando a pessoa é cisgênero, ela vai acatando aquilo e vai aprendendo um comportamento de gênero que é dado como correto, né? Mas quando nós somos pessoas trans, como é o meu caso, a gente vai entubando aquilo, né, e se aniquilando um pouco por dentro, porque a gente não pode ser e não pode expressar aquilo que a gente desejava, já que nos é imposto que aquilo está errado, que aquilo não é certo, que aquilo não é natural. E quando a gente expressa tal qual a gente deseja expressar, a gente acaba sofrendo violência, tanto violência doméstica quanto bullying na escola, que era um espaço que deveria ser acolhedor e acaba não sendo, quanto sofrendo xingamentos, né? Eu me recordo, você perguntou, você era vítima de violência quando você era criança? Era, né? Senti essa violência, eu fui chamada de viadinho sem saber o que era. Podia falar isso, gente? Não sei se podia falar, mas eu era xingada sem saber por que eu estava sendo xingada ou do que se referia aquele xingamento. Né? Então, essas violências, elas ocorrem desde muito cedo quando a gente tem um comportamento ou expressa algo que é considerado desviante.
Exatamente. E justamente por causa da ignorância mesmo da sociedade, né? E hoje em dia a gente tem famosos artistas, né? Por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, né, a Angelina Jolie, né, com os filhos. A questão da Shiloh, né, que ela justamente ela deu esse acolhimento para a filha, que eu acho que isso foi muito importante, e as pessoas, de um modo geral, pelo fato dela ser uma celebridade, isso também desmistificou bastante essa questão. Você tem atrizes, né? Sim, a gente vive um outro tempo hoje, né? No passado, esse padrão de gênero era muito mais duro, né? Hoje a gente tem uma realidade que as pessoas reconhecem que a identidade de gênero do sujeito, do indivíduo, ela é formada desde muito cedo, né? Desde tenra idade, a pessoa se percebe o gênero com o qual ela se identifica, né? E isso ou que ela quer expressar para o mundo, ou a forma como ela quer expressar para o mundo, né? E hoje tem uma flexibilidade maior, tem pais que são mais conscientes e produzem esse acolhimento desde muito cedo, quando possuem um gênero desviante. Às vezes nem possui, às vezes só quer experienciar uma outra vivência Olha daquela. um termo que você usa, né? Gênero desviante. Sim. É muito complicado. É complicado, né? Porque o que é normal, né? Qual que é a normalidade? Aquela que é imposta, né? É uma construção social de milênios aí que diz que para ser mulher você tem que ser um corpo dócil, que vai ser domesticada, que vai aprender a brincar somente de panelinha, fogãozinho, a ninar uma boneca. Você não pode explorar o mundo e todas as potencialidades que tem da mesma forma que essa condição é dada para o menino, né, que tem um mundo, que pode explorar, que pode brincar de bola, que pode subir, trepar na árvore e fazer tudo que quer fazer, né? Isso é uma construção sociocultural, isso é dado pra gente, né? Não é uma escolha, isso aí está na sociedade. E agora o que tem mudado e que é muito positivo é que as pessoas estão percebendo que isso não pode ser um padrão fixo, porque cada sujeito é um sujeito diferente. Cada sujeito tem uma experiência consigo e com a sociedade que o torna especial, que o torna singular. E que não pode ser adotado um padrão único para todo mundo. Exatamente. E a gente tem, na questão do direito, os avanços da legislação. Obviamente, ainda precisa avançar muito. E aí eu gostaria que você falasse um pouco como que foi essa conquista dos direitos dos LGBTs e principalmente dos transexuais, que eu acho que são, no meu ponto de vista, são os que mais sofrem na sociedade. Sim. A construção dos direitos da população LGBTI no Brasil, ela se dá muito graças às lutas dos movimentos sociais, né? A partir de 1969, lá em Stonewall, em Nova York, quando houve o motim no bairro Village, né, que propiciou com que a população LGBTI, que era atacada pela polícia constantemente, ela reagisse e ali começasse a reivindicar direitos civis, né? E aqui no Brasil, mais recentemente, quando a população as pessoas LGBTI começaram a se organizar e reivindicar seus direitos, né? Aí a gente tem a questão do casamento. Sim. No entanto, esses direitos eles foram sendo conquistados gradualmente, né? De uma maneira muito complicada, muito delicada, porque diante do cenário conservador que a gente tem, que a gente vivencia, né, a gente não conseguiu até o momento construir esses direitos por uma via legislativa, né? O cenário político nosso é extremamente complicado, né? E esses pleitos, mesmo com todo o advocacy que é feito, mesmo com toda a movimentação e organização dos movimentos sociais, nós não conseguimos aprovar nenhuma lei que reconhecesse os direitos da população LGBTI. Né? Desde 1995, havia projetos de lei no Congresso Nacional, por exemplo, que reconhecia a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mas nós só fomos conseguir, em 2010,
o entendimento de que era possível o reconhecimento da união estável através de decisão do STF, porque toda essa construção e esses avanços de direito para a população a gente tem obtido pelo meio do judiciário, né, que é aquele que não está exatamente amarrado a uma perspectiva eleitoral, né, a grupos conservadores. E exatamente por isso a gente consegue alcançar esses direitos, né? E começou com demandas pequenas, né? Com pequenas conquistas. O casal que queria ter a sua união reconhecida e foi a justiça comum nos tribunais, e isso foi ampliando e sendo possível dar esse entendimento, né? Que não obstante a letra da lei, que ainda fala que o casamento é entre homem e mulher, a gente consegue essas conquistas pelo entendimento de que a liberdade e a igualdade devem proteger todo tipo de arranjo familiar, né? E aí nós vamos avançando. E acho que a população trans, né? E aí eu falo população trans abrangendo todas as identidades transgênero, né? Travestis, transexuais, esses direitos ainda são mais estigmatizados, né? Eles são mais negados, porque existe um alijamento de direitos quando a gente transiciona de gênero, né? A gente muitas vezes não é reconhecido sequer como um sujeito de direito, sequer como alguém que pode ter esses direitos reconhecidos, né? O estigma que ser uma pessoa trans, que ser uma pessoa travesti carrega com a sua identidade, ela é muito forte, né? Então, enquanto para a população LGB, né, gays, lésbicas, gays e bissexuais, a gente está falando de direitos civis, está falando do direito ao casamento, da adoção, da doação de sangue. As pessoas trans há pouco tempo estavam discutindo o quê? O direito da sua personalidade. Exatamente. A ter o seu nome reconhecido, a ter o seu gênero reconhecido. Né? Para a gente que é advogada, lá, primeiro capítulo do direito civil, né? O direito da personalidade. Verdade. E a gente estava discutindo isso agora, né? Como tramita no STF, né? Sobre o uso do banheiro. Veja bem que absurdo a gente ter que levar para a corte máxima do país uma discussão sobre qual banheiro a pessoa trans pode usar. Sobre uma questão fisiológica. Né? Não é uma questão de direito, é uma questão fisiológica. Qual banheiro? Na sua casa é dividido o banheiro por gênero? Seu marido usa um banheiro e você usa outro? Né? E a gente tem que discutir isso na corte máxima do país. E essa questão, né, esse grande avanço que foi através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, a possibilidade, né, o direito de você incluir, né, o seu nome na identidade, né, no seu registro civil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é feito esse procedimento, como que você fez, a tua experiência em relação a isso, a dificuldade, se você teve alguma dificuldade, clientes também, pessoas também que te procuram, justamente pelo fato de você ter passado por isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a possibilidade de requalificação civil, de mudança de nome e de gênero na certidão de nascimento, ela foi julgada pelo STF no ADIM 4175. Eu sou péssima com números, gente. Sou de número e perco inteira. Mas eu acho que é isso. ADIM 4175. E que reconheceu a possibilidade de autonomia da pessoa, de autodeterminação de gênero e a possibilidade de reconhecer o nome da pessoa sem processo judicial. Antes, o que era necessário, que a pessoa ajuizasse uma ação e essa ação era um trâmite pouco acessível para a maioria da população, né, que não tinha uma jurisprudência pacificada sobre o tema, então cada juiz poderia entender de uma coisa. Muitos juízes se apegavam à questão da segurança jurídica, né, e não queria reconhecer que aquela pessoa poderia chamar como ela gostaria de ser chamada, como ela se expressa, como ela se identificava,
né? Isso era possível graças a uma brecha na Lei de Registro Público, que é de 1973, ou seja, uma outra realidade, um outro momento, né, que garantia que nomes, prenomes que expusessem a pessoa a algum tipo de constrangimento, a situação vexatória, poderiam ser modificados, né? Apesar de existir o princípio da imutabilidade do prenome, né, a própria Lei de Registro Público garantia essa possibilidade, né? Então, essa brecha assegurava que as pessoas pudessem retificar naquele momento anterior. Após a decisão do STF, isso foi possível. Então, a pessoa poderia ir no cartório e pedir a sua requalificação civil, alterando o nome e o gênero conforme ela se identificasse. Mas, ainda assim, a gente demorou um tempo, quase um ano, para que o Conselho Nacional de Justiça elaborasse o provimento número 73, que lista a forma como isso deve ser feito, né? Que regulamenta como deve se dar a requalificação civil. Esse provimento claro que é um ganho, uma conquista. Sim, mas né? é para maiores. É para maiores de 18 anos. Então, ele estabelece as regras, ele estabelece uma lista de documentos muito grande, que ainda para uma pessoa leiga é pouco acessível, né? É exatamente em nome de uma segurança jurídica. A resolução, o provimento do Conselho Nacional de Justiça estabelece documentos que nem todas as pessoas teriam acessibilidade ou conseguiriam obter facilmente, até porque eleva-se ali os custos também para obtenção das certidões que são necessárias, né? E restringe algumas situações, como, por exemplo, nessa situação, somente pessoas maiores de 18 anos podem pedir a requalificação civil. E como que fica em relação aos menores? Precisam pedir judicialmente? Vai ter que pedir judicialmente, tá? Mesmo o menor, mesmo acompanhado do pai ou dos representantes legais, não vão poder pleitear a requalificação civil. Então, vai ter que esperar os 18 anos para pedir a alteração de nome e de gênero. E hoje em dia também não é mais obrigatória a questão da cirurgia. Não, esse também foi uma mudança. Essa também foi uma mudança. Na verdade, a jurisprudência já estava encaminhando para isso, sabe? Já há algum tempo, essa jurisprudência já tinha dispensado a necessidade de cirurgia de redesignação sexual para pleitear, né? Porque já reconhecia que a pessoa tinha uma identidade consolidada de gênero, né? Se apresentava com o gênero e se expressava com aquele gênero com o qual se identificava. Não justifica passar por um procedimento invasivo, um procedimento médico irreversível, né? Que embora possa causar uma grande satisfação pessoal para reparar a disforia que aquela pessoa tem com o corpo, ainda assim é um procedimento que é mutilatório, que não tem como corrigir depois, é irreversível, não tem como modificar qualquer situação, somente para mudar o nome e gênero, né? No período que eu atuei em Goiânia, junto a um programa transexualizador de lá, do Hospital das Clínicas, eu conversava com as meninas, aqui no Rio de Janeiro também. Eu conversava com algumas meninas e elas me respondiam que o maior desejo delas, que estavam inseridas em programas de transexualização, né, era ter a sua cidadania reconhecida, ter seu nome reconhecido, ter seus documentos, poder vivenciar a sua identidade sem passar por nenhum tipo de constrangimento, que era de apresentar um documento com um nome que não condizia com a personalidade, que não condizia com a sua identidade. Não ser chamada por aquele nome em espaços públicos, que gerava uma dor, um constrangimento enorme de ser chamada para um atendimento médico, por exemplo, né? E ter um nome masculino e levanta uma mulher, chamando, obviamente, a atenção, causando ali uma exposição a um constrangimento que é totalmente desnecessário. Concordo, com certeza. E uma outra questão também muito polêmica, que eu acho que é importante a gente falar aqui, tem doutrinadores, né, inclusive, que
reconhecem a possibilidade de se anular um casamento caso você descubra que o seu cônjuge é transexual e você não sabia no momento de casar, né? E seria erro sobre a pessoa. E é muito complicado, né? Eu acho que é uma situação assim, porque, por um lado, né, a questão de você saber com quem, né, de você saber a origem da pessoa, mas, por outro lado, a questão da privacidade, o direito à privacidade. Sim. E tem toda a questão também do constrangimento. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, se você já presenciou algum caso, enfim. Não, ainda não presenciei nenhum caso, nenhuma situação como essa, né? Em termos legais, a legislação prevê essa possibilidade de essencial da pessoa, né? E a possibilidade de anulação do casamento, né? E aí a gente entra numa colisão de direitos, né? Entre essa previsão legislativa, essa previsão que consta na lei, e, ao mesmo tempo, a situação do direito daquela pessoa ao esquecimento. Né? Exatamente. Uma pessoa trans, ela não precisa ficar expondo que ela é uma pessoa trans, né? A gente precisa, sei lá, ir na padaria pedir, quero 3 pãezinhos e eu sou uma pessoa trans, né? Ela tem direito de vivenciar a sua identidade e esquecer o seu passado, né? Seja esse passado presente em redes sociais, hoje os meios tecnológicos, a gente estava conversando um pouco sobre isso agora há pouco, né? Os meios tecnológicos que insistem em manter registros da nossa existência, do que nós fizemos, do que nós somos nesses meios, mas também da sua intimidade, da sua esfera íntima, né? Daquilo que você vivencia, daquilo que você experiencia. Eu acho que assim, é um pensamento, obviamente, meu e não só um pensamento, como um posicionamento doutrinário, político, né? Que o afeto, ele deve persistir, né? O afeto é o que persiste ali, independente do que a pessoa vivenciou no passado. Não é possível que duas pessoas que se amem, que se gostem, que sintam desejo, que sintam tesão um pelo outro, tenha tudo isso apagado em virtude de uma situação que em nada muda a relação que os dois construíram a partir do momento que vivenciaram ela, né? Então, eu espero que a construção desse entendimento a partir de casos concretos possibilitem que isso não venha a ocorrer. Com certeza, eu também. Enfim, quando eu li, né, sobre essa questão, eu também fiquei assim perplexa com essa possibilidade, mas deve existir, a gente tem isso na doutrina, né? Ainda não vi nada na jurisprudência em relação a isso, mas eu acho que o direito ao esquecimento, né, isso é um direito, precisa prevalecer, até porque a outra parte que pleitear essa anulação, ela sim tem preconceito, né? Então, nesse caso, não tinha nem que ter casado. Eu acho que nessa situação, diante de uma possibilidade de anulação, seria premiar a pessoa preconceituosa. Exatamente, né? exatamente. Coroar o preconceito, como assim, a possibilidade de você retornar ao status quo antes do casamento, né? Coroando ali, a gente vai reconhecer o seu preconceito aqui. Perfeito. E garantir a anulação do seu casamento. Né? Perfeito. Tá, tudo bem. Até porque não vai interferir em nada, não vai modificar em nada. Mas se não quer, de fato, continuar casado, é insuportável. E aí, não, né, a separação é um direito potestativo, né? Não tem como mudar. Mas vai divorciar. Mas não vai anular aquilo que vocês vivenciaram. Corretíssima. Corretíssima. Eu recebia um texto de da Denise Liora Fernandes. Ela me procurou alguns anos atrás no Facebook
E ela me mandou um texto que ela é transexual, ela diz que ela é a primeira transexual judia no Brasil. E eu achei super interessante, né, esse texto que ela escreveu. E ela aqui fala de uns termos que eu gostaria que você explicasse, porque as pessoas têm curiosidade, né? Eu, como leiga também, em relação a esse assunto, por exemplo, o que seria... A gente tem o assexual, a gente tem cisgênero, a gente tem crossdresser. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses termos, se você, enfim, se sentir à vontade para falar sobre isso, e explicar que você estava me falando sobre a questão que o transgênero seria um guarda-chuva, não é isso? Um conceito guarda-chuva. Um conceito guarda-chuva. E esses outros termos... Então, eu não gosto muito desses conceitos, porque eu acho que hoje eles são podem ser muito mais flexibilizados. Entendi. Né? Eu acho que esses conceitos acabam colocando muito as pessoas dentro de caixinhas em relação à sua orientação sexual, em relação à sua vida afetiva, em relação às suas identidades. E hoje eu acredito que essas identidades elas podem ser muito mais fluidas, muito mais leves, muito menos estanques e fechadas, como normalmente são esses conceitos. Obviamente que a gente vive esse atual momento também, a gente tem reforçado bastante a questão identitária a fim de reivindicar políticas públicas, né? Então, quando fala população LGBT ou LGBTI ou LGBTQIA+, né? E o que seriam essas letras? Essa sopa de letrinhas que vai acrescentando, né? Então, lésbicas, lésbicas, gays e bissexuais dizem respeito à orientação sexual, né? O A também diz respeito à orientação sexual. Na verdade, a ausência de orientação, né? A ausência de um desejo sexual, que pode até ter uma relação afetiva, mas que não tem o desejo sexual por nenhum dos gêneros. Eu tô falando, mas eu não tô Então, dizendo vamos lá. O que é, né? O crossdresser... Não. LGBT. Ah, tá, desculpa. LGBT é orientação, diz respeito à orientação sexual, isso. Né? Lésbica, mulheres que gostam e sentem desejo, atração por outras mulheres. G, gays, homens que sentem esse mesmo desejo. B, pessoas que têm desejo e afetivo sexual por ambos os sexos. Né? O B, no caso, ele sofre bastante estigma, porque Sim. as pessoas, e é muito invisibilizado, né? Porque quando fala de pessoas bissexuais, normalmente as pessoas acham que é um indeciso, que está em cima do muro, que não sabe o que é da vida. E é muito invisibilizado porque, via de regra, ou aquela pessoa no momento está numa relação homossexual com uma pessoa do mesmo sexo, ou tá com uma relação heterossexual com uma pessoa do sexo oposto, né? E aí fica invisibilizado porque, diferente do que as pessoas pensam, né? Uma pessoa bissexual não vai estar com os dois ao mesmo tempo. Sim. Pode até estar, não é impossível. Sim. Né? Pode até estar, não é impossível isso, mas não necessariamente vai estar dessa forma, né? O T nessa sigla diz respeito a pessoas transgênero, né? E pessoas transgênero é um conceito guarda-chuva para todas aquelas pessoas que transicionam de gênero, que vivenciam experiências identitárias fora daquele gênero que foi designado ao nascer. Então, aí se inclui entre pessoas transgênero, travestis, transexuais, mulheres transexuais, homens transexuais, simplesmente pessoas trans não binárias, e outras, uma série de outras identidades que, se eu fosse falar aqui, a gente ia gastar o tempo É verdade. o tempo todo, né? Só o estado de Nova York hoje reconhece 31 identidades de gênero. Tá?
Então, pessoas trans é todas aquelas pessoas que possuem uma identidade que não é uma identidade cisgênero. Então, qualquer uma outra identidade vai ser uma identidade trans. Então, e para quem não sabe o que é identidade cisgênero, é a identidade de gênero que diz respeito a ter uma identidade de acordo com aquilo que foi designado ao nascer. Então, né, quando a criança nasce, ou até mesmo antes de nascer, né, hoje em dia, vê ultrassom, Sim, né, sim. identifica o sexo biológico, então já cria ali uma identidade para aquela pessoa, né? Tem vagina, então é menina, então já tem aquela identidade, aquela expressão identitária de acordo com aquilo que foi definido pelo sexo biológico. Isso seria uma pessoa cisgênero. Entendi. Você Perfeita a falou explicação. dos 31 gêneros que são identificados em Nova York, e aqui Aqui são quantos? São quantos gêneros Então, identificados no Brasil? Aqui a gente não tem isso, né, oficialmente formulado. A via de regra, a gente hoje reconhece travestis, homens e mulheres trans, pessoas não binário, mas aí O que são pessoas não binárias? são pessoas que não se reconhecem em nenhum dos dois gêneros. Então, elas normalmente possuem uma fluidez, ou uma fluidez em uma identidade de gênero, e não tem como fechar numa caixinha. Não tem como eu, Giovana, falar assim, uma pessoa não binária é isso aqui. Entendi. Sabe? Eu, hoje, sobre identidade de gênero, eu acho que é muito mais fácil a gente perguntar para a pessoa, sabe? Se tem dúvida, qual a sua identidade de gênero? Sabe? E a pessoa pode se expressar e pode falar que é uma pessoa não binária, por exemplo. Porque não dá para ter uma variação muito grande, uma flexibilidade muito grande de formas como a pessoa pode se reconhecer. Então não tem como eu fechar e encerrar o nosso assunto e falar assim, uma pessoa não binária é uma pessoa assim, assim, assado. Ou dentro desse conceito. burra. Pode fazer. Mas só uma coisa, rapidinho. Eu queria falar mais uma coisinha sobre a pessoa não binária. Tá, vamos lá. Muitas perguntas. Gente, tô adorando aqui. Uma aula, assim, maravilhosa, Gia. É Maravilhosa. uma questão que nos chama atenção sobre a identidade não binária, é que ela vem crescendo de pessoas que não se reconhecem dentro dos padrões de gênero que são definidos, mas que isso não tem proteção jurídica no Brasil. Então, E o hermafrodita? Então, vou chegar no Tá bom, hermafrodita. vamos lá. A pessoa não binária, ela não tem nenhuma proteção jurídica no Brasil. Porque a resolução dizia sobre a possibilidade de mudança de gênero de acordo com a lógica binária, masculino e feminino. Então, quando uma mulher trans vai retificar o seu documento, ela vai colocar o seu documento como feminino, se apresentar como mulher. Um homem trans que vai requalificar civilmente, no documento vai ficar o masculino. Mas uma pessoa que não se reconhece nem no masculino e nem no feminino, ela não consegue colocar não binário ou neutro, como em alguns países. Né? A Índia tem uma classificação assim, de gênero neutro. Na Alemanha tem a possibilidade da classificação de gênero neutro. Interessante. Mas no Brasil a gente tem pouquíssimas decisões judiciais aparecendo agora que reconhece a possibilidade do gênero neutro. E aí nós temos as pessoas intersexo, que você perguntou agora há pouco sobre pessoas hermafroditas. Antigamente falava-se hermafrodita, hoje se fala intersexo. Que são pessoas que possuem uma variação genética, orgânica, anatômica, e aí não é um modelo só, não é um padrão só, porque a biologia também não é uma ciência exata, que possui uma formação ou anatômica ou genética que não é facilmente distinguível entre aquilo que é considerado padrão de macho e fêmea, de homem e mulher, de masculino e feminino. E antigamente se fazia uma cirurgia, o médico tinha que... E é muito complicado. Ainda hoje, e é uma pauta, hoje é muito interessante que as pessoas intersexo, elas se reconhecem como intersexo e se reivindicam politicamente como intersexo.
Então, em siglas como a LGBT, tem se incluído o I, LGBTI, porque essas pessoas elas se afirmam, olha, eu posso ser uma pessoa intersexo e ser feliz, e eu não preciso estar com meu corpo dentro de um padrão que é o considerado correto pela sociedade. E aí era aí que residia a argumentação, reside ainda, porque essa prática não foi abolida, mas a argumentação dos médicos de que quando identificava que a criança era intersexo, fazia a cirurgia, muitas vezes mutilatória, e que não ia corresponder com a identidade de gênero daquela pessoa. Então, uma pessoa que nasce intersexo era operada ao nascer, é ainda, né? Essa prática não foi totalmente abolida, é operada ao nascer porque os médicos falam que precisa operar, fazem a cirurgia e depois adulta aquela pessoa vai apresentar uma identidade de gênero que é divergente daquilo que foi escolhido pelo médico, pela Sem o família naquele consentimento momento, dela, né? sem qualquer consentimento daquela pessoa. E sem garantir a autonomia quando é criança, mesmo que a cirurgia seja feita posterior, não no bebê recém-nascido, mas seja feita ainda na infância, sem assegurar a autonomia daquela criança, sabe? E é imputado, incutido nos pais o medo muito grande de desajuste daquele corpo para a sociedade. Que a criança vai sofrer, que aquele adulto vai sofrer por não ter um corpo considerado certo ou adequado dentro dessa lógica binária de macho e fêmea. E, Gi, e outra coisa também que eu acho que é muito importante a gente falar para as pessoas, é errado falar orientação sexual. Desculpa, é errado falar opção sexual. O correto é orientação sexual. Sim, sim. No que diz respeito ao sentimento, ao afeto, ao desejo, né? Hoje não se fala mais opção sexual, né? O que é o termo correto é orientação sexual. Né? Não é uma opção. Eu não escolho ser gay ou lésbica ou hétero, né? Eu sou. Eu sinto desejo, sinto atração por uma pessoa do mesmo sexo que eu, do mesmo gênero que eu, ou de gênero oposto, ou de ambos os gêneros, né? Mas não é uma escolha, não é o que eu vou vestir hoje, que eu faço uma escolha, sabe? Não é o que eu vou colocar no meu prato para comer. A gente até come. É verdade. Mas não é uma escolha racional. Perfeito. Né? A gente vai sentir o desejo, a gente vai sentir a atração. E eventualmente, essa atração, esse desejo, ela não é uma coisa estanque ali, fechada num quadradinho que bem definido, bem delimitado, com os seus limites bem descritos. Você queria fazer uma pergunta? Queria. Era sobre os neutros, né? Pessoa neutra. Por que você falou que não tem proteção jurídica? Elas não têm... Eu expliquei. Não, mas eu não entendi. Então, porque assim, só se é homem ou mulher, ou trans, ou não sei o quê. Mas neutro, qual é a diferença? Porque se a pessoa quiser, porque eu posso ser a Aline e me considerar neutra, ou não? Não, você pode se considerar, mas não tem proteção jurídica. Vai ficar aí você, a Aline neutra, mas entendi. você não vai poder colocar na sua certidão de nascimento que você é neutra. Que é neutra. Entendi. Ou que não é não binária, qualquer coisa assim. Não tem proteção jurídica nenhuma. Você vai ter que definir ali na sua certidão se é masculino ou feminino. Aí não tem amparo. E tem algum projeto de lei em relação a essa possibilidade? Então, tem projeto de lei antigo, de autoria do Jean Willis e da Érica Cocai, mas eu não sei em que pé está esse projeto. Confesso que não sei se... Não, mas é importante a gente saber que andamento. Até porque depois que a questão é resolvida, o que mais acontece é que depois que a questão é resolvida pelo STF, os projetos não andam mais. Aliás, eles já não andavam antes. É verdade. Mas depois que a questão é resolvida, eles acabam não andando mais. Há o Estatuto da Diversidade Sexual, há esse projeto sobre a possibilidade de mudança de nome e gênero, e alteração e existência de uma legislação específica, autônoma sobre esse tema,
mas depois das decisões isso acaba ficando meio embargado, parado, sem dar andamento nos processos legislativos. O STF acaba legislando, né? Sim, sim. Que é bastante criticado, né, pelo ativismo judicial, mas ao mesmo tempo em algumas questões é essencial. Esse ativismo, já que o legislativo é totalmente omisso sobre essas pautas. Moroso, omisso, e a sociedade, ela anda, ela é rápida, né? Ela né? é rápida. Né? A sociedade está em constante mudança e alteração, possui um dinamismo próprio. E o legislativo não tem essa velocidade. Não acompanha, e é extremamente barrado pelos grupos mais conservadores, né? A gente acha que o Brasil é um país muito liberal, mas não é. Nosso país é um país bastante conservador nessas pautas de costume. Eu queria também que você falasse uma questão que as pessoas têm muita dúvida em relação... Qual é o posicionamento dos planos de saúde em relação a essa mudança, em relação à questão da transição, da cirurgia? Como que fica? Tá. Então, os planos... Hoje, a cirurgia de redesignação sexual, que a gente chama, ou de afirmação de gênero, ela é uma cirurgia composta de vários outros procedimentos cirúrgicos. Tá? Então, era muito comum que os médicos encaminhassem os pedidos para autorização dos planos de saúde, descrevendo a cirurgia de redesignação sexual somente. Mas essa cirurgia, ela não está presente no rol de procedimentos que são autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, o que acontece? Como a cirurgia ela é composta de vários procedimentos, né? O que normalmente tem se feito é colocar esses procedimentos um a um que compõem a cirurgia. Esses pequenos procedimentos, eles fazem parte do rol da ANS. Então, os planos de saúde não podem negar a realização do procedimento de redesignação sexual pelo plano de saúde, né? Mas existe uma outra questão relacionada ao plano de saúde, né? Que tanto o plano de saúde quanto o Sistema Único de Saúde, o sistema de regulação de leito, de exames, enfim, eles possuem protocolos que estão dentro dessa lógica binária de masculino e feminino. Então, pessoas trans, por exemplo, que transicionaram, que mudaram, retificaram civilmente, que alteraram seus documentos, alteraram o gênero, elas precisam de atendimentos especializados em determinadas áreas que pela composição do seu corpo, né, biológico, né, ser macho ou fêmea, e pela sua identidade de gênero, pode não ser aprovado. Só para dar um exemplo aqui, né, para tentar ficar mais claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Uma mulher trans como eu, né, redesignada, fiz a cirurgia, requalificada civilmente, eu tenho próstata. Então eu preciso fazer exame para verificar a próstata. Né? E aí o plano de saúde tende a não liberar o meu pedido de exames, porque para o plano de saúde eu sou mulher e eu não tenho próstata. Da mesma forma, isso acontece com homens trans. Homens trans são homens, vão ser reconhecidos como homens, mas possuem ovário, possuem aparelho reprodutor feminino, precisam ter acompanhamento ginecológico ou obstétrico e não vão conseguir isso pelos planos de saúde, porque os planos vão negar esse atendimento em razão do reconhecimento do sexo biológico e da identidade de gênero. Por essa divergência do sexo biológico e do gênero com o qual a pessoa se identifica e é reconhecida socialmente. Então, hoje, recentemente, tem decisão do STF em relação a esse tema, que o plano de saúde é obrigado a atender, mas ainda não existem protocolos que ainda impõem essa negativa aos pedidos e causa, sim, um constrangimento para as pessoas devido à negativa de acesso a um direito básico que é o direito à saúde. Perfeito. E aí precisa acionar o judiciário? Precisa acionar o judiciário ou
ou buscar outros recursos, né? No SUS também tem isso, sabe? No SUS também os protocolos, eles via de regra negam às pessoas o atendimento, o que é necessário em razão do gênero também. Então, Você isso também precisa acontece. Você precisa ir também de ginecologia ou só de pós-cirurgia? Você usa as duas possibilidades? Se eu preciso ir ao Ir no ginecologista, também Sim. preciso. Até por conta das questões hormonais, Sim, né? sim. Porque então você é aquela pessoa que vai ligar ou Disque 9 para falar com o atendente, né? Porque olha só, querida, a minha situação é a seguinte, tem que sempre explicar, né? Sempre tem que explicar. Né? Eu vivenciei uma situação muito, muito curiosa. Curiosa, talvez. Mas chata, constrangedora. Né? O meu médico havia pedido o exame de próstata, PSA. E aí eu fui fazer o exame, né? A atendente me olhou e falou assim: senhora, esse exame só é feito em homem. Aí eu respondi: mas eu vou fazer esse exame. Eu preciso fazer esse exame, eu vou fazer esse exame. Não é porque necessitava. E aí o plano negou, recusou 2 vezes. Eu tive que tomar um chá de cadeira, esperando que o plano me atendesse. A menina me olhou mais profundamente, entendeu por que eu precisava fazer aquele exame. Mas é uma realidade que a gente enfrenta, uma dificuldade de acesso ao direito de saúde mesmo. Infelizmente, tem que passar por determinadas situações constrangedoras. Sim. E exatamente por esse binarismo, a gente precisa se expor em situações que não seria necessário, né? Se expor a alguns constrangimentos, algumas situações vexatórias, né? Dependendo do atendente, dependendo de quem está ali à frente, na linha de frente te atendendo, isso pode se agravar mais, porque a pessoa pode não compreender ou não respeitar a identidade, né? É um pouco delicado. Verdade. Nossa, estou impressionada com a aula que você está dando para mim, para as pessoas que estão assistindo, porque é um assunto que merece ser falado, é um assunto pouco explorado. Sim. A verdade é essa. E eu queria que você falasse mais, se você acha que tem mais alguma questão, algum assunto assim interessante para a gente explorar aqui na nossa conversa. A gente já, enfim, com certeza esgotar o tema a gente não vai esgotar hoje, porque tem muita coisa para falar, tem muito assunto para falar. Mas também, para também a gente não se prolongar tanto aqui na nossa conversa, teria mais algo que você gostaria de acrescentar, de falar? Eu acho que tem uma questão muito interessante que vem despontando, né? Em relação a... que aí dialoga um pouco com o nosso... a nossa área de direito de família, que nós duas somos advogadas militantes atuantes de direito de família, Verdade. né? Que é a constituição de famílias trans, né? Como algumas pessoas têm chamado de famílias transafetivas, né? De relacionamentos que são transcentrados, que fogem dessa lógica, né? Tradicionalmente, as pessoas trans elas vivenciam experiências afetivas e relacionais em situações de clandestinidade, principalmente mulheres trans, né? Os homens que se relacionam com mulheres trans se relacionam escondido, né? Para que os outros não possam saber, para que os outros não possam tomar conhecimento, com receio do próprio preconceito que vai ter, como se a masculinidade dele ficasse ferida por se relacionar com uma mulher trans. E diante dessa situação em que o relacionamento entre uma mulher trans e um homem cisgênero ele não é bem visto ou não é bem reconhecido, tem se constituído relações que são transcentradas, né? Que são entre mulheres trans e homens trans. E são relações que fogem totalmente do padrão de relacional, né? Apesar das identidades de gênero, são relações heteroafetivas, são relações entre identidades de gênero que são diferentes. Então,
ali estaria dentro de uma lógica heterossexual, né, heteroafetiva, mas que por questões biológicas causa uma ruptura daquilo que é considerado padrão, daquilo que é considerado normal, né? A gente vai ver, por exemplo, homens trans grávidos, mulheres trans desempenhando um outro papel que não é o papel da maternidade, que é imposto compulsoriamente, né, dentro dessas relações para as mulheres cisgênero. Então, isso vem ocorrendo nesse processo de transição social, né, de mudança da nossa sociedade, e que os tribunais muitas vezes não estão preparados para acompanhar, né? A gente vê no âmbito, na seara de direitos de família, decisões nos tribunais que são totalmente transfóbicas, que não reconhecem os direitos dessas pessoas à parentalidade, por exemplo. Que pessoas trans que transicionaram em idade madura e que com isso já tinham um casamento ou já era separado, divorciado, mas que tinham filhos antes desse casamento, não têm os seus direitos reconhecidos à paternidade ou à maternidade, os direitos ali das relações de parentesco que foram constituídas anteriormente. Então é uma realidade que a gente precisa, acho, urgentemente discutir no campo do direito de família, e apontando a existência de uma transfobia estrutural que existe tanto na seara do direito de família quanto nos tribunais que não reconhecem direitos a essas pessoas a constituir, a ter família. Tá? Eu acho que às vezes, eventualmente, isso é tão agressivo, né? Agressivo às decisões, agressivo aos posicionamentos, principalmente de ex-cônjuges, que atacam, que utilizam dos recursos que são previstos na lei para atacar o ex-companheiro, a ex-companheira, que porventura seja uma pessoa trans, que nega a possibilidade de um direito existencial de ter os afetos reconhecidos tão somente porque a pessoa tem uma identidade de gênero divergente daquela que é considerada a normal, a adequada, a natural. Acho que isso é um tema que dá pano para manga aí para discussão futura. Dá pano para manga, com certeza. Vou também estudar bastante esse tema. A gente tem lá no IBDFAM a Maria Berenice Dias. Querida. E ela ela é militante. Se fala? Militante, atuante. Ela é militante, né? atuante, né, em relação ao direito dos LGBTs. Ela escreve bastante sobre esse assunto. Quem sabe um dia ela também vem aqui conversar com a gente. Tomara. Sobre esse tema. Adoro ela. E eu fico muito feliz, assim, muito agradecida de você ter aceitado o convite de participar aqui do canal, Jogando Direito. E as portas estão abertas para você. Podemos marcar mais sobre outros assuntos, sobre esse assunto também. Eu quero também me aprofundar para a gente poder conversar, debater, divulgar para as pessoas. As pessoas precisam, a gente precisa divulgar conhecimento, né? E o objetivo do canal é esse, divulgar conhecimento. É um canal voltado para o direito humanizado. E o tema é super pertinente. E é isso, muito obrigada. Obrigada querida, mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço imensamente. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ih, bom gelado. Foi um prazer enorme estar contigo hoje. Muito obrigada pelo convite. E fico à disposição sempre. Obrigada. Conversei aqui com a Gia, essa advogada maravilhosa, sobre um assunto muito interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer em responder. Muito obrigada!